Gente, manter as contas aí em dia, né, e economizar é uma ação que tem impactos, né, positivos na vida pessoal e profissional, né? E pesquisas aí apontam que os jovens de 15 a 28 anos estão cada vez mais preocupados com isso. Olha que interessante. Então, vamos bater um papo sobre isso, vamos entender mais sobre isso, né? Eu fico feliz de saber, né, de poder bater um papo sobre isso. É muito bom a gente saber, né, com o assessor de investimentos, Vinícius Azevedo. Muito bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal de casa. É uma honra minha também poder falar para bom, você, né? quanto o pessoal todo, né? Espalhar. Vinícius, é muito bom saber que essa questão aí é de 15 a 28, porque se você já começa assim, você vai ser muito mais bem-sucedido posteriormente, né? Com certeza, Você já vem equilibrado e vai manter. Exatamente. E é muito bom. E foi quando eu vi essa pesquisa também, me surpreendeu, porque não é um reflexo, se a gente for pegar, da sociedade como um todo, né? Não é algo imaginaria. exclusivo dos jovens ali, bastante interessante. Fiquei muito feliz em saber disso. Que interessante. Agora, e olha para você ver, se a gente for pensar que seriam tempos, nós viemos aí tempos, estamos saindo aí dessas crises, né, momentos difíceis. Quando você projeta, economiza, eu vejo também que é uma esperança e é uma visão além. Isso é motivacional. Com certeza, com certeza. Assim, a gente só vê o quão bom foi fazer um planejamento nos momentos de crise, né? Nos momentos difíceis. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, os jovens agora, eles passaram um momento recente de crise também, assim como os adultos, enfim. Mas para eles é recente ainda, é algo novo. Então, agora faz muito mais sentido eles olharem e falar, nossa, foi algo crítico que aconteceu, então ter um planejamento faz todo sentido nesse momento, entendeu? Eu fico pensando assim, Vinícius, por exemplo, normalmente o jovem, né, a questão da maturidade, ela está sendo realmente construída, está fortalecendo, né? Então, às vezes, até na psicologia, o córtex frontal, que é a questão da responsabilidade, ele é formado, tem alguns que acabam 21 anos, aqui a pesquisa é de 15 a 28. Então, é o quê? Às vezes o jovem, ele tem uma atitude, ele sabe que aquilo é bom, ou sabe que aquilo não é bom, mas ele não tem noção de consequência. E quando a gente pega uma pesquisa dessa, é um contrassenso, né? Vai o oposto, né? Porque é aquela questão de, o comum e o justificado, né? Seria, é porque, né, essa imaturidade que faz parte, às vezes, é até orgânica, mas você vê essa mudança, como é que você enxerga isso? Pois é, eu enxergo com bons olhos, obviamente, é sempre bom saber que tem jovens já se planejando, até porque quando a gente começa a falar em planejamento financeiro, em longo prazo, o que faz sentido é a taxa de juros composta. Então, ou seja, quanto antes você começar, melhor para você, né? Vamos colocar aí, quando a gente fala de valor futuro, né, de quanto você vai ter lá na frente, tem três drivers de valor aí, né? Que o primeiro deles é o montante, ou seja, a quantidade que você junta, a taxa de juros, ou seja, procure bons investimentos, e o tempo. Então, quando eu vejo um jovem falando que vai começar a poupar ali com 15, 20 anos, a gente está falando que, vamos supor, até ele chegando aí nos 70 anos, ele já tem um prazo gigantesco ali de 50 anos, onde você vai tendo juros sobre juros, e isso vai deixando a vida dele mais tranquila lá na frente, né? Agora, a gente for pensar no porquê esse fluxo, né? Porque disso a gente tem 65% da população hoje endividada e temos 80% dos jovens falando que já juntam dinheiro. E eu acredito que isso é muito devido principalmente a esse movimento que a gente teve recente, né, de surgimento de bancos digitais, de novas corretoras. E essas empresas novas que surgem, elas surgem via rede social, produzem conteúdos na internet. E como o jovem está ali mais ligado, né, à rede social, à produção de conteúdos na internet e tudo, acaba que ele sente isso primeiro. Então, ele sentindo aquilo primeiro, ele percebe, ele vê digital influencers aí falando sobre a importância de juntar dinheiro, importância de fazer um planejamento financeiro. Então, acaba que, por isso que dá esse descompasso, né? 80% dos jovens poupam e 65% das famílias são endividadas no Brasil. Então, vamos conferir, tem um depoimento aí de jovens que poupam. Depois a gente continua falando, bora lá. Bora lá. Eu escolhi me educar financeiramente e eu ainda estou em um processo de aprender a investir, mas o que não me impede de poupar. Então eu poupo
10 a 20% no meu mês, porque eu pretendo abrir meu próprio negócio, minha própria confeitaria, e eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, então eu pretendo, pouco a pouco, chegar aos meus objetivos. E eu acredito que poupar e investir é um ótimo meio de você não fazer dívidas a longo prazo ou fazer financiamentos, sendo que você pode simplesmente investir melhor o que você ganha. Em relação à questão das finanças, eu sempre fui muito controladora, assim, em relação a tudo que eu preciso de comprar hoje em dia. Eu dou prioridade realmente para aquilo que eu tenho que comprar mesmo. Eu não gasto, não sou de gastar dinheiro à toa, não tenho cartão de crédito. Deixo tudo registrado, aquilo que eu compro, o valor, né, como que tá pro mês que vem. Por quê? Porque a gente tem que se preparar. O jovem hoje, ele tem que se preparar, porque se a gente tem foco, tem um objetivo, a gente tem que correr atrás. Eu tenho sonhos de ter meu carro, ter minha casa. Então, com isso, eu preciso economizar, né, poupar e gastar realmente só com aquilo que há de necessidade. Interessante, a gente estava aqui. Você queria comentar? Queria, porque ambas que apareceram comentaram sobre o sonho, né? Eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio, tenho um sonho de comprar minha casa. E quando a gente pensa em planejamento financeiro, às vezes parece algo chato, porque eu vou ter que abrir mão disso para no futuro ter aquilo. Sim. Sendo que, na verdade, não. Na verdade, você tem que pensar qual é o sonho que você tem, né? Assim, eu tenho o sonho de ter uma casa, tenho o sonho de casar. Então, beleza, aí vale aquela frase, né? Quando o porquê é forte, o como é fácil. Sim. Então, se eu tenho um porquê muito forte ali, para ter uma casa, casar, ter meu próprio negócio, né? Sim. Aí acaba que fica fácil você abrir mão de uma saída no final de semana, ou de uma viagem pontual, de um gasto extra. Você tem um sonho, você não fica focado no seu sentimento. Exatamente. Mas no sonho. No sonho. Então, você tem aquele... Até um caso interessante de um amigo meu, que ele não tinha muito costume de poupar, né? Então, assim, vivia com o que tinha ali. Só que ele estava muito afim de sair do trabalho dele. Eu falei, cara, por que você não junta dinheiro, se planeja para isso, né? Aí ele até criou uma meta para ele, chamava meter o pé. Aí era assim, a ideia dele, em 2 anos eu vou juntar o dinheiro para depois eu poder ficar 1 ano tranquilo, procurando emprego, sem depender do dinheiro. Acabou que ele estava tão focado naquilo que ele começou a pensar, não, por que eu vou fazer isso hoje e abrir mão de ficar mais 3 meses lá trabalhando? Acabou que 1 ano e meio ele conseguiu juntar o dinheiro dele e sair do trabalho. Então, assim, o que a gente precisa ter é um sonho, um foco, assim, e aí fica fácil você fazer esse planejamento. Aí entendeu? eu te pergunto, por exemplo, o pessoal que está assistindo e ainda não conseguiu ter essa visão, ou tem esse desejo, mas não conseguiu ter a atitude proativa de caminhar nessa direção. Qual seria a dica que você daria para essas pessoas? Entendi. Então, primeiro é entender esse sonho, né? Entender essa vontade mesmo que a pessoa tem. Alguma coisa ali tem que brilhar os olhos dessa pessoa, que seja no curto, no médio ou no longo prazo, né? E à medida que ela tem esse sonho, ou se ela não tiver também, enfim... o mais importante aqui é que normalmente a gente tem a visão de vou poupar aquilo que sobrar. Sendo que o certo deveria, primeiro eu me pago, né? Eu ganho meu salário. Então, primeiro eu me pago, eu junto isso e o resto eu vivo. No primeiro momento isso pode parecer difícil e tudo, não vai ser fácil, na verdade, mas no médio e longo prazo a pessoa vai ser recompensada, né? Já vou dizer aí que nos primeiros 10 meses, se ela juntar 10%, no 11º mês ela já vai ter mais um salário, além do que ela vai ganhar. Então, assim... No curto prazo, ela já vai começar a ver essa diferença de primeiro eu me pago e depois eu gasto o resto. Então, ganhei X, eu só gasto 90% do X, porque os 10% na hora que eu recebi, eu já poupei, já juntei. É uma forma de poupança obrigatória, sabe? Compulsória. E se a pessoa está ali, nesse momento, está assistindo e fala assim, não, mas eu já gastei até o que eu não tinha. Como lidar com isso? Porque às vezes é um fato. É uma realidade isso, na verdade, né? As famílias endividadas e tudo. Perfeito. Via de regra, é melhor você quitar as suas dívidas do que investir tendo dívidas. Até porque é uma conta muito simples. Você faz investimento, na grande maioria das vezes, através de bancos. E os bancos ganham dinheiro emprestando dinheiro. Então, logo o banco ele te empresta, ele te remunera determinado dinheiro para você investir com ele. E ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Logo, os juros que você tem de empréstimo, de financiamento, de dívidas é muito maior. Então, primeiro ponto, renegocie essas dívidas,
procure saná-las, entendeu? Você vai ter que mudar o seu padrão de vida. Se você vive ganhando X e gastando 10X, você necessariamente precisa mudar o seu padrão de vida. E aí é matemática básica. Ganha 10 e gasta 11, né? Não tem como isso fechar, exatamente. Não flui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.